Vamos ao primeiro pilar, que é o pilar do ser. Quando eu falo sobre ser, eu não estou falando sobre o que você acha que você é com a sua mente da Terra, que é totalmente limitada. Eu estou falando sobre você estar alinhado com aquilo que você é em essência. Aquilo, o que é mais puro em você. Então, muitas vezes, a gente, ao longo da vida, a gente vai pegando características do mundo, né? E a gente vai se identificando com essas coisas, a gente começa a ter esses vários rótulos, né? Ah, porque eu sou dentista, eu sou, sei lá, brasileiro, eu sou nerd, e a gente vai colocando essas várias, como é que se fala, máscaras sociais. A gente vai atribuindo esses vários rótulos a nós mesmos. E aí que tá, né? O nosso sistema, de como a gente pensa, de como a gente sente, vai partindo dessas crenças que a gente tem sobre a gente, né? Então isso não é o que você é de fato. Isso é meio que a construção daquilo que vamos chamar de ego, né? Então, tudo isso que você pensa recorrentemente sobre você, entre aspas, você vai vivendo de acordo com isso. Então você vai vivendo como se você fosse aquilo. Mas isso não é o que você é, né? A gente é uma coisa muito mais pura e grandiosa do que a gente pensa que a gente é. E eu vou falar mais sobre isso um pouco mais pra frente no vídeo, tá? Mas é só pra você ter uma ideia que esse é o primeiro pilar, que é o pilar do ser. O segundo pilar é o pilar do parecer. Não basta você ser, você tem que parecer. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Só que o que aconteceu? Que nós humanos, né, estamos humanos aqui, somos muito surtados, né? Então aí como se popularizou que você só tem que parecer. E aí um monte de gente enganando as outras pessoas, fingindo ser o que não é. Olha que problemático, não é mesmo? Aí você pensa, você finge que você é honesto sem ser honesto, passa a perna um monte de gente. Olha que bonito, né? É, somos criaturas muito complexas. E é isso. Se popularizou isso, né, na internet, das pessoas ficarem fingindo ser o que elas não são. E não é disso que eu tô falando. Quando eu falo sobre você alinhar o parecer com o si, o que eu tô falando é para você ter credibilidade. É para não existir incongruência na sua imagem. Porque a gente vive de forma social. Quanto mais congruente você for, mais credibilidade social você vai ter. Então, os efeitos também que você gera no mundo, eles se articulam com isso. Por isso que é importante não só ser, mas também parecer aquilo que você é. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que existem sim situações sociais em que é benéfico você estar camuflado. Como assim, né, Aleph? Existem situações em que você fingir ser o que você não é vai te dar benefícios. Mas eu tô falando da totalidade, eu não tô falando de contextos muito específicos, entende? Exemplo, você fingir, você é o dono da empresa, por exemplo. Isso é muito comum, tá? Você é o dono da empresa. Ninguém te conhece da empresa, os atendentes e tal. E aí você vai lá fingindo que você é um cliente, só para poder entender o que está acontecendo dentro da tua empresa. Extremamente benéfico você fingir não ser aquilo que você é. Só que é um contexto muito específico, entende? Aí vai ter, por exemplo, aqueles mitos que existem, né? De tipo, ah, mas aí fulano é rico e nem parece que ele é rico, porque ele é minimalista, ele é um cara simples. E a gente entra, por exemplo, no Quiet Luxury, que é um termo, né, que muita gente já conhece, né? Que é o quem sabe, sabe, né? Que você que tá de fora e não entende os códigos, você acha que a pessoa tá parecendo pobre, vamos dizer assim, tá parecendo muito simples. Mas na verdade, quem é de dentro sabe que aquela t-shirt que você acha que é extremamente simples do Zuckerberg custa tipo $5.000. Então assim, sim, até quando você acha que as pessoas não parecem, na verdade elas estão parecendo sim. E elas têm os códigos daquilo que elas querem imprimir sim. E elas imprimem aquilo. O que acontece quando o ser e o parecer não estão alinhados? Você vai ter incongruência. Aí você vai ter, por exemplo, o personal que é gordo, o barbeiro que tem cabelo feio, o médico que é sedentário. Eu tenho só exemplos profissionais, mas isso vai pra tudo, tá? E quando eu tô falando do parecer, eu não tô falando de um jeito superficial. Eu não tô indo no lugar de preconceito. É muito importante que isso fique claro pra você, tá? Porque, por exemplo, tá, vamos supor que o cara é gay. O que é parecer ser gay? Ah, o cara tem que parecer ser gay pra ele ser gay. Não é disso que eu tô falando. Por quê? Porque o que é parecer ser gay? Eu tô dando um exemplo esdrúxulo, hiperbólico pra que você entenda, tá? Eu não tô pregando aqui pra gente entrar em caixinhas estereotipadas. Eu não tô falando pra você comprar a visão do mundo do que é ser aquilo, entende? Então vamos lá. Vou te dar um exemplo. Tem um psicólogo que as pessoas comentam muito nas coisas dele falando que ele não passa nenhuma credibilidade do jeito que ele se veste.
E o que acontece? Ele é um cara, eu não sei descrever exatamente, mas ele é meio emo, vamos dizer assim. Ele tem um cabelinho colorido, caidinho assim na cara. Ele usa uns como é que ele fala, usa uns acessórios meio, tipo, meio roqueirinho dos anos 2000 e tal, uma coisa meio Avril Lavigne e tal. E as pessoas ficam falando pra ele quando ele não tem credibilidade. Eu, particularmente, me amarro no jeito dele. Eu acho ele extremamente estiloso. E aí, quando as pessoas viram pra ele falando que ele não tem credibilidade, eu, que sou uma pessoa que fala sobre autolealdade, não posso achar mais errado o julgamento das pessoas. Porque o que acontece? Ele está sendo leal a ele mesmo. Ele está sendo exatamente o que ele é, o como ele gosta de se expressar. E sabe o que acontece? Ele passa extrema credibilidade. Sabe como? Porque ele está sendo autêntico. Ele está sendo leal a como ele gosta de se expressar. E expressão, aliás, é um dos pilares da autolealdade. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, então já se inscreve para você não perder. Mas o que acontece? Esse cara, ele está sendo extremamente leal a ele mesmo, na forma como ele se expressa. E aí, o que acontece com isso? Ele se conecta. Ele se conecta com pessoas que querem ter ele como psicólogo, porque elas querem ser elas mesmas, porque elas querem, né, serem autênticas, porque elas veem nele aquilo que elas também são. Olha que bonito. E como é que ele passa credibilidade? Primeiro, ele sendo ele mesmo, ele passa extrema credibilidade, a verdade é essa, para um público específico, porque a gente não fala para todo mundo, a gente fala para um público específico. Segunda coisa, ele passa credibilidade falando sobre as teorias da psicologia que ele domina. Entende? Então ele vai produzir conteúdo nisso. Ou seja, quando eu falo sobre o parecer, eu não estou sendo superficial. Eu não quero que você saia de uma caixinha para entrar em outra. E eu não estou falando para você ter preconceito com as outras pessoas, colocar elas em caixinhas. Eu estou falando que precisa existir congruência entre aquilo que você é e aquilo que você transmite. Entende? Porque não tem como você ser um cara fiel e ter ações de alguém que é infiel, entende? Vamos lá. Não tem como você ser fiel e você parecer infiel curtindo foto de biquíni de mulher. De mulheres aleatórias, óbvio. Porque tipo, você for uma pessoa específica e tal, exemplo, sei lá. A mulher é bodybuilder e você gosta muito de bodybuilding e aí, porra, é uma puta atleta. Aí, entende? Tem um contexto. Porque às vezes você tá curtindo a foto do biquíni dela porque ela tá em preparação. Enfim, existe contexto pra tudo. Eu não estou falando também pra você colocar tudo... Vamos lá, pensamento crítico. Não estou falando pra você botar tudo na mesma caixinha. Nunca. Avalie o contexto, tá? Então assim, não seja superficial. Quando eu falo sobre você ter congruência com o parecer, não seja superficial, não seja preconceituoso. E não se coloque em caixinhas tentando parecer. Porque falaram pra você que pra você passar mais autoridade, você tem que usar roupa XYZ. Não é sobre isso que se trata. Não é disso que se trata. É só você harmonizar. Harmonizar suas ações, aquilo que você é, aquilo que faz sentido pra você de verdade. Mais importante que isso é você não ficar tentando parecer aquilo que você não é. É muito mais sobre isso. Porque tudo também tem contexto, vamos lá. Um advogado, para passar credibilidade, ele não vai botar a blusinha do CR7 e vai pro tribunal. Ele vai de terno e gravata. Por quê? Porque tem um contexto ali. O que não significa que esse cara não vai pro shopping com a namorada com essa camisa. Do time dele. Entende? Então tudo é contexto. Leva isso em consideração. Para de ficar querendo parecer aquilo que você não é. E tenha essa consciência de que você precisa parecer aquilo que você é. Se você é uma pessoa confiável, pareça uma pessoa confiável. Se você é uma pessoa próspera, pareça uma pessoa próspera. Porque qual que é o problema? Você ficar tentando omitir na aparência aquilo que você é, porque você tem medo de desagradar, porque você tem medo do julgamento dos outros, porque você tem medo de parecer arrogante, de não ser humilde. Aí você fica fingindo, né, mesclando essa aparência para você ficar encaixadinho naquela caixinha. E isso te faz mal. Isso te faz mal. Então você sim, pareça ser aquilo que você é. Se você gosta de uma coisa, não tenha medo de expressar que você gosta daquilo, entende? Entende o que eu tô falando? Espero que você esteja entendendo. Comenta aí se você está entendendo o que eu estou falando. Se está fazendo sentido para você.
E antes da gente entrar na parte avançada desse vídeo, tem o terceiro pilar, que é o pilar do acreditar, que é o grande tapa na cara da sociedade. Esse todo mundo cai. Todo mundo cai em algum momento da vida, você já caiu nesse pilar. Não basta você ser, não basta você parecer, você tem que acreditar que você é. Esse aqui é o pilar das crenças limitantes, entendeu? Do desajuste de autoimagem, da falta de autolealdade. Esse aqui é o pilar que vai falar pra você: meu jovem, confie em você. O que acontece? Muitas vezes você até parece, as outras pessoas sabem que você é, mas você não acredita. E aí o que acontece é que as pessoas acreditam em você e você não acredita em você. É pesado, né? Eu sei. É o exemplo clássico do Neo do Matrix. O Neo, ele é o escolhido, né? Ele é o cara que é o detentor lá de tudo o que precisa da jornada do herói pra vencer o vilão, vamos dizer assim, né? Pra vencer a Matrix. Só que ele não acredita. E tem o Morpheus. O Morpheus é tipo o mentor dele. E ele acredita no Neo. Ele aposta todas as fichas no Neo. A amizade deles, inclusive, é linda e chegou um pato do nada. Oi, pato. Tudo bom? E tem o Morpheus. O Morpheus é o mentor dele. O Morpheus é o cara que ele acredita no Neo quando o Neo não acredita nele mesmo. E aí, muitas vezes você tá vivendo a vida dessa forma. Tem um monte de gente que acredita em você e você não acredita em você. Aí o que acontece? Todas as suas amigas dizem que você é uma pessoa incrível. Só que aí você não acredita que você é uma pessoa incrível, o que significa que todos os seus relacionamentos são com caras muito bostas. Por quê? Porque se você reconhecesse o seu valor, no momento em que você sabe quem você é, qual é o seu valor e você acredita nisso, você só se relaciona com pessoas que têm congruência com o seu valor. Ou seja, você não desce a sua régua, você vai se relacionar com alguém que é compatível com você. Não adianta todo mundo saber quanto você é uma pessoa incrível se você não acredita que você é uma pessoa incrível. Então você pode ser, você pode parecer, porque as outras pessoas vão identificar isso em você, mas você não acredita. Aí a sua frequência baixa. Aí você se relaciona com pessoas que estão aqui, quando na verdade você é uma pessoa que está aqui e poderia estar se relacionando com uma pessoa que está aqui. Eu disse que esse pilar que pega todo mundo é foda. E aí, quando esse pilar está desalinhado, o que acontece é, ou você não acredita em você, ou você se torna arrogante. Então você acha que você é mais do que aquilo que você é. O problema sobre você ser arrogante é que os seus resultados não vão se sustentar. Se você não é aquilo, você só acredita que você não consegue fazer, porque você não tem a base, né? A base é o ser. Aí você tem a roupagem, que é o parecer. E aí você tem o coração, que seria o acreditar. E aí o que acontece? Quando você parece ser, e você acredita que você é, você desbloqueia todo o potencial daquela habilidade, daquela qualidade em você. Porque se não tiver alinhado algum desses três pilares, o que acontece é que você tem incongruência. Então você não flui daquilo. Você pode ser um advogado brilhante. Se você não parecer ser um advogado brilhante, você não vai ter clientes, os clientes que você poderia ter, ou seja, o dinheiro que você poderia ter, a carreira que você poderia ter. Se você não acredita que você também vai ficar cobrando menos pelo seu trabalho. Se você não é de fato, o que acontece é que mentira tem perna curta. Uma hora a sua máscara vai cair e aí as pessoas vão perder completamente a confiança em você. E quando você alinha esses três pilares, a sua vida flui. Se você quer ajuda com isso, toca no link da descrição para saber mais sobre os meus atendimentos. E agora a gente vai para a parte avançada. Eu queria poder dizer que isso aqui foi um efeito dramático, um efeito cênico colocar o meu blazer, mas não é frio. Quando você é nascido e criado no Rio de Janeiro, é muito comum que você não tenha muita resistência ao frio. Mas vamos lá, agora que a gente deu esse panorama, a gente pode entrar na parte mais avançada do ser. Como eu falei, o problema todo é que a gente esquece quem a gente é. A gente vem pra cá, pra Terra, né, pra Matrix, né, pro sistema, e a gente começa a se identificar com o mundo. E a gente vai esquecendo das nossas próprias referências. E aí é que se perde tudo. O processo da autolealdade, né, de você voltar, é um processo de você voltar para você, voltar para sua essência. E para você entender qual é a sua essência, qual é a sua verdadeira natureza, a gente tem que lembrar daquela frase. Talvez você já tenha escutado. A gota é o oceano.
que significa a gota ser o oceano? Eu levei muito tempo para entender, na verdade, o que isso significa. Vamos lá. Quimicamente, se você ir lá no mar e você pegar uma gota, você colocar ela no microscópio e você avaliar a estrutura química daquilo, você vai ver que a estrutura da gota é a mesma que todo o mar, né? Todo o oceano. Então você vai ver que são as mesmas propriedades. Então, por exemplo, a gente sempre olha aquela aulinha básica de ciências. Ah, a água não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, né? Então, todas as habilidades que o oceano tem, a gota tem em menor escala. Como assim em menor escala, né? Vamos lá, o oceano, ele pode jogar ondas muito fortes de destruir cidades. A gota sozinha faz isso? Não. Mas ela tem toda aquela química estrutural, certo? É por isso que uma andorinha só não faz verão, né? A gente vai chegar lá. O que essa frase realmente simboliza é que você é a gota e Deus é o oceano. O que significa aqui? A gente lembra lá do mestre. O que o mestre falava? Vós sois deuses. Ou seja, todas as habilidades de Deus estão contidas em você. É por isso que eu digo que essa aula é avançada. Eu não quero que você ouça isso que eu estou falando com a sua mente. Eu quero que você vá para o seu coração. Então, inspira profundamente. E expira. Eu quero que você sinta isso. Porque quando você sente a verdade, você sente que é verdade. Quando você ouve algo que é verdade e você tem a habilidade no seu coração de reconhecer isso. Então, quando eu digo que você tem todas as habilidades de Deus, eu estou dizendo que toda a luz de Deus. Você não precisa mudar quem você é. Você só precisa acessar quem você é. O que isso significa? Que você já é corajoso. Você já é próspero. Você já é iluminado. Você já é feliz. Tudo isso já está totalmente disponível para você porque está na sua essência. Está na essência do seu ser. Você não precisa se esforçar para conseguir nada. Você não precisa se esforçar para mudar. Quando a gente pensa que a gente tem que se esforçar para a gente mudar, é porque a gente está rejeitando algo, como se tivesse algo de errado com a gente. Na verdade, o processo de cura é justamente a gente entender o quanto está tudo certo. O quanto não tem nada de errado. O quanto você ser exatamente quem você é o que faz a sua vida fluir. O poder está em entender que você é perfeito como você é. Isso é autolealdade. O grande virada de chave é você entender que as suas características, elas estão aí por um motivo. Que essas características são forças. Que você não é nada demais. Você não é sentimental demais. Você não é racional demais. Você não é frágil demais. Você não é forte demais. Você é você. E você não precisa mudar nada. Mas como a gente entende isso? A gente tem, na verdade, que ir para... Lembra que eu falei? Tirar o lixo. Tirar o lixo. Tirar o que você acha que você é e acessar o que você realmente é. É isso que a gente tem que ligar. Você já é toda a luz que você deseja ter. Por que eu digo isso? Né? Porque a gota é o oceano. E aí a gente aprofunda mais. Você só consegue desejar aquilo que você sabe como é. Se você não sabe que aquilo existe, você não tem como desejar, certo? Ou seja, a gente só quer ser aquilo que a gente acessa que a gente é. Confuso? Não é confuso. Observe. Se você fechar seus olhos agora e imaginar a vida que você deseja ter, eu aposto com você que você é capaz de acionar internamente o estado emocional que aquela vida te proporciona. É um exercício muito básico, muito simples de visualização. Você consegue acessar exatamente aquilo. Só que o que não te falaram é que imaginação é igual a acesso de realidade. Agora é a parte que é a parte de maluco. Mas se você ficar nessa aula e você conseguir levar para o seu coração e entender no coração que eu estou falando, não na sua mente, isso vai te desbloquear, isso vai te destravar de um jeito muito profundo. Beleza? Confia em mim. Vamos pro papo de maluco. O mundo é dos loucos. Você não sabia disso ainda, você vai saber agora. Imaginação, na verdade, é um estado consciencial em que você está acessando realidade paralela. Matrix. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Doutor Estranho. Homem-Aranha. E tantos outros filmes estão simplesmente tentando esfregar na sua cara que a gente vive uma realidade multidimensional.
em que existem realidades paralelas, existem versões suas totalmente diferentes, vivendo coisas totalmente diferentes, existem outras vidas paralelas acontecendo simultaneamente. Tudo isso existe, tudo isso está acontecendo. Está acontecendo, aqui agora, está acontecendo. E o ponto todo é que você acessa. Você tem total acesso a isso. E em vários momentos você acessa. E aí a gente entra aqui, não existe ficção, né? Tudo na verdade é vida real sendo mostrada de forma canalizada. Enfim, né? A gente aprofunda isso outro dia. Então quando você imagina, e aí você acessa um estado emocional daquilo que você ainda não viveu, mas você sente como se você estivesse vivendo, na verdade o que você está acessando é outra realidade paralela. Você está acessando frequencialmente aquele patamar. E por que você consegue acessar aquilo? Porque aquilo existe. Aí a gente vai mais fundo. A gente não cria nada. Esquece essa coisa de co-criador, como se você tivesse que co-criar alguma coisa, que criar alguma coisa. É muito mais simples. Você só tem que escolher. E como é que você escolhe? Você escolhe na frequência vibracional, ficando na frequência vibracional daquela escolha que você quer fazer. Então vamos por capítulos. É como se a gente estivesse num museu. E aí tem uma galeria lá de várias artes e tal. E aí você está observando um quadro específico. Você não gosta do quadro? Você não pode ir lá interferir no quadro. Quando você está no museu, tem seguranças. Você não vai lá, não gostei dessa pintura e rasga a pintura e joga tinta na pintura e pinta por cima. Não, tem uma ordem aí, tem seguranças. Eles não vão deixar você fazer isso. O que você pode fazer é, não gosta dessa pintura? Muda de sala. Vai ver outra pintura. É assim que a realidade funciona. É nessa metáfora. Ou seja, se você não está gostando de alguma coisa na sua vida, você não precisa continuar vivendo escolhendo essa vida. Você pode mudar. Mas como é que faz isso, Aleph? A gente faz isso mudando nossa frequência. O escolher que a gente fala não é tipo você dar um comando para sua mente, nossa, mudei de realidade. Não é assim. Mudar de realidade implica mudar de frequência. Frequencialmente você altera o seu estado vibracional e aí você consegue andar de uma realidade para outra, migrar de uma realidade para outra. Então tudo que você deseja ser, você já é. Essa realidade já existe e você já consegue em alguns níveis acessar ela. Isso que acontece. Quando você é algo, existe uma correspondência mundana, né, na Terra, no mundo material. Então quando você vibra aquilo, e quando você vibra aquilo, a sua realidade ela se transforma naquilo. Ou seja, quando você é rico, você atrai, vamos dizer assim, você atrai a riqueza. Só que existe uma coisa chamada tempo de carregamento da Terra, que na verdade é um mecanismo de defesa, tá? Vamos entender isso. Quando você ancora que você é algo, e você cria essa realidade, você acessa essa realidade, vai levar um tempo para que a sua realidade física, material, se altere. Como isso funciona? Então, você já vibra que você é rico, mas aí vai levar, de repente, às vezes, alguns meses para que, sei lá, a sua empresa ela comece a prosperar e ter muito lucro. É um exemplo, tá? Você já é uma pessoa que atrai relacionamentos positivos. Aí vai levar, às vezes, 6 meses para você conhecer o amor da tua vida. Entende o que eu estou falando? Por que tem esse tempo de carregamento? Na verdade, esse tempo de carregamento da Terra é um mecanismo de defesa do seu padrão frequencial. Frequências muito, muito, muito altas criam instantaneamente. Quando você não tem um padrão vibracional tão alto, você vai cocriar no tempo do seu padrão, vamos dizer assim. Ou seja, quando você tem uma frequência muito baixa, você não cocria com muita facilidade. Quanto mais baixo for o seu padrão vibracional, mais difícil de você cocriar. Por quê? Porque Deus é muito sábio, né? Quando a gente está numa baixa vibração, ou seja, quais são as frequências de baixa vibração? Raiva, medo, ódio, culpa, vergonha. Quais são as de alta vibração? Amor, alegria, gratidão, paz. É isso. Então, assim, o que você pensa quando você está com raiva? Você pensa um monte de coisa de bosta sobre a vida. O cara te fecha no trânsito, você tá irado, você... Tomara que bata. Se ele cocriasse instantaneamente, o que ia acontecer? Olha a quantidade de antimatéria que a gente ia gerar. Então, na sabedoria, o universo fez esse mecanismo de defesa, né? Então, na verdade, é pra gente não gerar mais antimatéria no universo, não é mesmo? Por isso que seres com uma vibração muito, muito alta fazem assim. Por isso que o mestre estava aqui, encarnado, e ele curava as pessoas. Às vezes a pessoa, ela cura o câncer. Na Terra a gente acha que não tem cura no câncer, né? A medicina da Terra ainda está muito atrasada.
Mas aí a pessoa se cura do câncer. Em, sei lá, 3 meses, 1 ano, a pessoa se cura do câncer. O mestre curava instantaneamente. Ou seja, padrões vibracionais. E aí, o que é uma frequência? Frequência é aquilo que se repete, certo? Então, com que frequência você vai à academia? Ah, eu vou 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Isso é uma frequência. São as ações que se repetem. Ou seja, a sua frequência vai ser aquilo que mais se repete. Então, às vezes, você fica feliz ao longo do dia. A maior parte de nós fica. Só que, por quanto tempo você está feliz? Com que frequência você está feliz? Porque essa vai ser a sua vibração base. Entende o que eu tô falando? O sentir, ele tem muito poder. Mas a sua frequência, ela vai ser a soma de várias coisas. A gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, tá? Eu vou falar mais sobre isso, talvez já, se o vídeo já tiver, ele vai estar no card ou na descrição. Então dá um confere aí e se inscreve para não perder, caso eu ainda não tenha lançado esse vídeo. Então, na prática, para atingir sucesso, o que a gente faz? A gente vai alinhar o ser, o parecer e o acreditar. Fazendo o quê? Fazendo a coisa certa, do jeito certo, pelo tempo necessário. É só você manter. É só você seguir reto toda a vida. É só você continuar com constância fazendo a coisa certa. E tanto faz o tempo que leve. Por quê? Porque quanto mais alto você vibrar, mais rápido vai ser. Mas se você não está conseguindo manter uma constância dessa vibração alta, você tem que ir trabalhando. Você tem que ir alinhando e ajustando o seu ser, o seu parecer e o seu acreditar. E aí você só confia. E aí você só confia. Porque o que acontece? Quando a gente vai lá, o tempo de florescimento, você pega as sementes, você bota lá na terra. Meu filho, você vai regar, você vai tirar a erva daninha, você vai jogar sol ali, né? Enfim, deixar o sol bater na semente. Mas você não vai cavucar para saber se a semente está brotando. Você só confia. Quem sabe o que planta, sabe o que colhe. Você não precisa ficar abrindo a terra para ver se a semente está brotando. Até se você fizer isso, inclusive, você mata aquela planta. Então, confia. Simplesmente seja, pareça e acredite. E se você precisar de ajuda para fazer esse alinhamento, as informações dos meus atendimentos, está aí o link na descrição. E isso é autolealdade.